Muito boa noite, seja bem-vindo à hora final. Às quartas-feiras cá estamos para fazer então um olhar àquilo que é a atualidade que se marca, portanto, no país e, sem dúvida, uma semana recheada de assuntos. O Parlamento está em sessão extraordinária e só hoje aprovou 3 leis muito relevantes. O Estatuto Especial do Líder do segundo partido com assento no Parlamento, o vulgo a Lei do Líder da Oposição, a aprovação do Estatuto de Deputado e a aprovação do Estatuto da Lei que regula os direitos e deveres do Presidente em exercício e após a cessação de funções. 3 leis muito relevantes porque têm implicações financeiras muito grandes e que levaram então o Parlamento a um dia inteiro de sessão, portanto a partir das 8 horas em concertações, iniciando a sessão plenária apenas às 13 horas e durando até perto das 17 horas. Um dia intenso a nível do Parlamento, porque duas destas 3 leis tinham sido devolvidas pelo Presidente da República para exame ao nível do Parlamento, nomeadamente a aprovação do Estatuto de Deputado e da lei que regula os direitos e deveres do chefe de Estado. No parecer que foi enviado pelo Presidente ao Parlamento, este descrevia que eram leis que poderiam ser negativas para digamos, o cenário económico, social do país e que podiam então comportar despesas, portanto, podiam acarretar despesas incomportáveis e fora da realidade moçambicana. Foi este então o parecer do Presidente da República relativamente a estas 2 leis. O Parlamento acabou então por aprová-las com modificações, no caso do Estatuto de Deputado, mantendo-se tal e qual estava no caso da lei que regula os direitos e deveres do Presidente em exercício e portanto, e após a cessação de funções. Enfim, são alguns dos assuntos que vamos olhar esta noite com os nossos comentadores. Boa noite a todos vocês. Vou começar aqui pelo António Mchanga. O Estatuto Especial do Líder do segundo partido com assento parlamentar assenta que nem uma luva no líder da RNAM, Afonso da Cama. Sentem que foi feita a medida. Eu digo isto porque das 3 leis aprovadas hoje no Parlamento, 2 delas, nomeadamente as que iam para exame, tiveram um voto contra a RNAM e apenas o Estatuto Especial do Líder do segundo partido com assento parlamentar teve o voto favorável da RNAM. Na sua opinião, esta lei foi feita ou não à medida do líder da RNAM? Obrigado. Eu queria agradecer o convite que a STV nos faz, agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado e cumprimentar os telespectadores e através deles ao povo moçambicano. Indo concretamente à sua questão, diria, segundo o que dizia o colega deputado da RNAMO que fez a declaração de voto, a RNAMO agiu em função do povo que representa. Como sabe, este estatuto especial do segundo candidato, do segundo candidato mais votado ao cargo de Presidente da República, segundo a formulação acabou por mudar, na verdade. Essa é a proposta apresentada pelo Presidente da República. Sim. E a lei sai com uma outra designação. A partir de agora chama-se Lei do Estatuto Especial do Líder do segundo partido com assento no Parlamento. Eu não sei por que não simplificaram logo dizer Estatuto do Líder da Oposição. Porque nós não podemos andar a inventar nossas coisas. As coisas já foram inventadas, o que nós podemos fazer aqui é inovação. Então esta inovação acaba saindo mal porque o português não é nosso. Pois, esse é o sentido material. Mas eu não sei se quando isso chegar a Portugal com esse nome, Estatuto Especial do Líder do segundo partido com assento parlamentar. Houve discussões no Parlamento porque a formulação que foi apresentada pelo chefe de Estado via da Ministra da Justiça era Estatuto do segundo candidato mais votado. Gerou-se uma discussão ao nível do Parlamento e olhou-se se for um candidato independente, havendo uma força política significativa no Parlamento, que tem um líder, como é que fica este líder? E o entendimento dos deputados, pelo menos a lei foi aprovada hoje na generalidade, foi que devia ser o líder do segundo partido com assento no Parlamento.
que muda substancialmente aquilo que era a proposta do Presidente da República, do ponto de vista de forma, embora do ponto de vista não só, o próprio Presidente da República, no dia 5, quando anunciou, eu estava na sala, estava atento, e tenho aquela gravação. Não falou do Estatuto Segundo mais votado, falou do líder da oposição. Entretanto, mas a formulação da própria proposta do Presidente vem do candidato, do segundo candidato mais votado. Sim. Eu tenho aqui a cópia. Agora, o que eu não percebi é se o Presidente ficou distraído ou os assessores dele não conseguiram acompanhar para poderem produzir um documento em consonância com o discurso que ele faz. E estas coisas devem ser chamadas de atenção, porque é isto que depois cria problemas. Mas o que eu queria dizer era que a Renamo votou a favor deste estatuto, tendo em conta que foi o estatuto que não foi contestado pela força da sociedade civil. Apareceu um determinado grupo, o parlamentar de pessoas, tentaram contestar. E Nomeadamente do MDM. bom, o deputado Carvalho é a pessoa que eu tentei ver a tentar fazer um esforço. E depois, como eu conheço a ele... O MDM absteve-se em bloco. Absteve-se na votação. Mas tendo em conta o discurso que o Sandy Carmona, gerro da família Simango, esteve a fazer na Beira, e o próprio Carvalho, o voto real ali era reprovar. E por que não reprovaram? Então eu senti que o Carvalho estava a fazer um trabalho de rebol mesmo, do que um trabalho consciente daquilo que deveria fazer. Mas o que importa aqui dizer é que a Renamo votou no Estatuto porque acha que o Estatuto até veio mais tarde. O Estatuto já deveria ter sido acordado. Quando nós entramos neste jogo democrático, estas balizas deveriam ter sido demarcadas de forma a permitir que não saíssemos daquilo que é o mosaico normal em países democráticos. Nós temos em todo o mundo, em democracias mais consolidadas, o estatuto do líder da oposição como sendo representado, essa oposição, pelo chefe máximo do segundo partido mais votado. É verdade que o Estatuto... É esta a ideia, na verdade, que acaba por prevalecer na reformulação feita pelo Parlamento. Sim, mas há algumas coisas ali que eu não percebi. Por exemplo, quando as pessoas dizem que dizer ouvir é excessivo porque já está previsto. Eu acho que o Cabunda não prejudica. Então, ouvir o líder da oposição é boa coisa. Para permitir o quê? Para permitir que não entremos em situações do líder da oposição passar a vida a degladiar-se com o Presidente da República. Porque aí teremos as formas de lhe perguntar se foi ouvido ou não, o que é que trataram quando estiveram durante o encontro deles para as necessárias consultas. Agora, da forma como as coisas estão, coloca-se a questão de que as pessoas são ouvidas em Conselho de Estado. Eu sou membro do Conselho de Estado. Eu fui ouvido uma vez só, por causa da demarcação das fronteiras marítimas. Pura e simplesmente. Como é que os projetos foram concebidos, como é que as outras coisas foram andando, incluindo como é que esses traficantes de mandrake foram autorizados a construir um hotel ali no recinto de sala de conferências, ninguém sabe dizer. E hoje o país está neste. Então, seria lícito eu dizer que parte dos donos da fábrica de mandrake são as pessoas que autorizaram a construção daquele hotel, porque efetivamente aquele senhor que fugiu é empregado, nós vimos ele a construir aquele hotel. Então, são essas coisas que poderiam ser evitadas se o líder da oposição tivesse espaço para efetivamente ser consultado quando se trata de grandes projetos estruturantes que mexem com a vida do povo moçambicano. Portanto, eu acho que a bancada parlamentar da Renamo e a bancada parlamentar da Frelimo estão de parabéns por terem aprovado este estatuto, apesar de ter sido tardio. Agora, o que não se deve ficar nas cabeças das pessoas é que este estatuto é aprovado em função do resultado das eleições de 15 de outubro. Essas pessoas que pensam assim estão distraídas, estão perdidas do conceito. Porque a proposta foi colocada no dia 5 de setembro. No dia 5 de setembro não se sabia ainda quem seria o candidato. Aliás, as sondagens diziam que o segundo mais votado seria o David Simango porque o presidente da Câmara nem chegaria à segunda volta. E essas sondagens são credíveis, foram feitas pela Unizambese, uma unidade orgânica, cujo reitor é cunhado do candidato Nilson. Portanto, não temos como recusar essas sondagens. Só que a verdade veio demonstrar outra coisa. Então, tem que ficar claro que o abrigo daquela lei, o candidato mais votado a que se refere é das eleições o segundo candidato é das eleições de 2009.
Muito bem, são nuances que vamos ver, até porque a lei deu entrada a 28 de novembro, portanto na última sexta-feira. Significa que da ideia de 5 de setembro até a sua transformação de facto em lei, muita coisa ocorreu. Venâncio, boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao programa. Quero ver o seu comentário relativamente a este estatuto especial do líder do segundo partido do Consenso no Parlamento, aprovado hoje no Parlamento. Muito bem. Se calhar salientar uma coisa muito simples. Eu vou falar aqui, desta vez, exclusivamente mesmo a título de comentador e não associado, digamos, a nenhuma orientação definida partidária, não é? São opiniões e pensamentos exclusivamente que me responsabilizo de forma exclusiva. Mas, ok, bem, eu acho que no espírito, eu acho que há um consenso geral, sobretudo em relação ao líder da RENAM, há um consenso geral e penso que é um dos temas menos controversos quando colocado nesses termos, que é preciso dar alguma dignidade, um tratamento condigno ao líder da RENAM. Mas peço um reconhecimento. Agora, exatamente. Agora, o que acontece é que a forma como depois isto foi transfigurado e com estas terminologias todas do líder do segundo partido mais votado, aí eu acho que levanta questões ainda que podiam ser debatidas um pouco mais com profundidade. Porque algumas questões que são colocadas, eu acho que o Muxanga coloca muito bem, a inspiração deste instrumento é num período pré-eleitoral. Quer dizer, foi justamente no dia 5 de setembro, ainda o proponente da lei também diz que, bom, é um compromisso que foi assumido no dia 5 de setembro que leva com que vai ser debatido. Então, se nós partirmos tentando ver algum nexo de casualidade nestes dois momentos, aí levantam-se algumas questões, porque, primeiro, se a questão é inspirar-se, digamos, nos acordos de 5 de setembro, eu acho que não devia ser a formulação, não devia ser esta. Era claramente definir um estatuto específico para o líder da RENAM. Aí eu acho que a coisa ficava muito mais clara, muito mais compreensível. Agora, quando a gente faz a transposição deste acordo de 5 de setembro para esta terminologia do segundo partido mais votado, significa que estava-se a prever um nexo de casualidade entre aquele acordo e os resultados que vão surgir depois das eleições, que não pode ser, porque até este momento, para dizer a verdade, em rigor, nós não podemos, ainda não temos resultados definitivos. Não temos resultados definitivos. Portanto, neste momento, começar a associar quem é o líder do segundo partido mais votado ainda é uma incógnita. Mas eu acho que o debate... Mas, no entanto, já houve um anúncio feito pela Comissão Nacional de Eleições, dada a diferença dos resultados, mais de 20%, sim, mas, é pouco crível. Sim, mas Jeremias, neste momento... Estou a dizer do ponto de vista realístico, do ponto de vista formal, teoricamente tudo é possível. Mas ok, tudo bem. Como também estamos no campo teórico, na verdade é isso, né? É o exercício que a gente está aqui a fazer. Mas agora, eu acho que também podia ser um pouco mais aprofundado, porque parece que o espírito deste debate, como se tem dito, e estávamos a ouvir os argumentos, é sempre na reconciliação, na paz, na inclusão, na democratização. Se o espírito é esse, podemos contemporizar um bocadinho também o debate. Por exemplo, hoje em dia, eu sei que em Portugal há um debate mais recente, um pouco mais evoluído, que vai para os líderes dos partidos com assento parlamentar. Nós também podíamos pegar as boas experiências que andam no mundo e também contemporarizarmos o debate. Isso já foi aflorado hoje pelo Presidente da Primeira Comissão, Dr. Teodoro Wade, na perspectiva, ele falava dos presidentes, na perspectiva que estava colocado, sim, dos partidos com assento parlamentar e até os extraparlamentares. Exatamente. Necessidade de lhes dar dignidade. Exatamente. E ele lançava um apelo no sentido de que a próxima legislatura pense pelo menos nesta questão. Eu estou plenamente de acordo a isso. Aliás, ainda a falar desta questão da questão de contemporaneizar as coisas, por exemplo, eu sei que, por exemplo, em Portugal, todos os órgãos públicos reuniram-se e decidiram uma coisa que eu acho que é uma coisa interessante e é bonito ver isto. É dar um espaço exclusivo para o debate pré-eleitoral
e o debate legislativo aos partidos extraparlamentares. Portanto, eu penso que isto é que enriquece, cria mais inclusão e cria menos motivos de desconfiança e zonas de penumbra no meio desta história. Portanto, eu acho que era preciso, estamos de acordo no espírito, estamos de acordo no alcance, mas era preciso abranger um pouco mais, ser uma lei muito mais abrangente, para também evitar que haja muita inconstância. Porque depois, de repente, daqui a 5 anos, muda o figurino do segundo mais votado, vamos querer de novo fazer uma nova revisão. Então, se isto fosse uma coisa muito mais abrangente, muito mais alargado, eu acho que dávamos também um pouco de consistência também, digamos, no nosso próprio quadro jurídico legislativo sobre a matéria. Portanto, a minha questão, em termos sintéticos, ela era a necessidade deste debate ter sido um pouco mais aprofundado e ser um pouco mais alargado e não muito exclusivista, já que se diz que é uma lei no sentido que é abstrato, genérico, inclusivo. Então, se o espírito é esse, então devíamos ir um pouco mais para além desta restrição e muito localizado como foi. Bem, o Dr. António Bueno também é o que introduz aqui a conversa. As leis têm um tal caráter de abstração, da generalidade, mas esta nem tanto, atendendo. Há ali uma cláusula que é interessante, número 2 do artigo 5 desta proposta de lei, em que se diz que o primeiro a beneficiar deste estatuto vai excepcionalmente fixar, digamos, o vencimento, portanto, a remuneração e os respectivos subsídios. Significa que claramente se está apontado que o primeiro vai ter esse caráter excepcional, quem já se imagina quem será o primeiro, e os outros vão entrar dentro de uma lógica de normalidade. Mas este é um apontamento, queria ouvir o seu comentário e aprovação desta lei. Ainda é na generalidade, amanhã a lei segue para a especialidade, mas será mais uma questão formal, atendendo ao grande nível de consenso que existe à volta desta lei no Parlamento. Bem, boa noite, Jeremias, boa noite, Muxanga, boa noite, Venâncio Moncano, e boa noite, caro telespectador. Bem, é um facto que esta lei terá sido daquelas poucas leis em que teria sido, de alguma forma, aprovada na generalidade, quase que consensualmente, porque notou-se e nota-se, de facto, a pertinência da sua existência, no sentido de garantir que haja, de facto, maior participação na vida política deste país e que também se atribua alguma dignidade ao líder do partido, do segundo partido mais votado, com assento parlamentar. E como naturalmente se desenhou esta lei, esta proposta de lei, quase que dá a entender ser um fato feito à medida, para alguém em concreto. Então, este caráter da abstração de que as leis, naturalmente, ser carregadas, de que, de alguma forma, aqui se mostra um bocado beliscada pelo facto de saber-se já de antemão quem será, naturalmente, a primeira pessoa a poder beneficiar-se ou poder assumir este estatuto de líder do segundo partido mais votado. E ademais, e com essa redação número 2 do artigo 5, em que claramente se demonstra toda a preocupação de garantir ou tentar perpetuar aquilo que são os privilégios e garantias que esta lei vai atribuir ao líder do segundo partido mais votado no assento parlamentar, e quer-se de alguma forma garantir uma fonte não só de rendimento, mas condições condignas para que alguém que sabe-se contribuiu a sua maneira grandemente para este país, e de modo a que se possam corrigir aquilo que já se devia ter feito há bastante tempo. E a ter-se feito há bastante tempo, eventualmente hoje não estaremos a discutir a pertinência desta lei hoje ou não, quer dizer, já teríamos de alguma forma assumido com ponto assente que o líder do segundo partido mais votado teria algum tratamento condigno por parte do Estado. Mas eu insisto na ideia de que desta vez não foi possível, mas temos que começar a pensar na possibilidade, nos próximos pleitos eleitorais, aventarmos a possibilidade dos líderes partidários
eles mesmos serem cabeças de lista dos seus partidos. Pode-se até inventar uma fórmula diferente em que eles não estivessem necessariamente adstritos a um círculo eleitoral provincial. Quer dizer, pode-se até criar um círculo eleitoral nacional, em que a soma dos votos que o partido obtivesse a nível nacional poderia, eventualmente, já à partida, lançar este líder do partido como o líder da bancada parlamentar, e aí sim podia-se criar um estatuto apropriado para o líder da bancada parlamentar. De tal sorte que qualquer líder partidário que eventualmente tivesse no mínimo um deputado no Parlamento, no mínimo não, tinha que ter mais ou menos número suficiente de deputados que pudesse constituir uma bancada. Pois, de acordo com o regimento. Exato. E nessa altura, por força do regimento, poderia ele mesmo constituir uma bancada partidária no Parlamento, e por essa via poderia também assumir ou adquirir o estatuto de líder partidário. E podia-se, nessa altura, atribuir determinados privilégios ou direitos, inclusive até prerrogativas que lhe permitissem interagir ou agir de uma forma mais contundente, mais precisa, e sempre que houvesse necessidade de, eventualmente, tomarem-se decisões na altura, no momento em que, eventualmente, não houvesse muito espaço para consultas ao líder partidário, que seria extra-parlamentar, nós já teríamos ali os autores políticos juntos, em que quaisquer consensos, quaisquer decisões que tivessem de ser tomadas, poderiam ser concertadas no local, e nós saímos a ganhar com esse fato. Muito bem. Hoje também foi aprovado o Estatuto do Deputado e a lei que regula então os direitos e deveres do antigo do Presidente de Exercício e dos antigos presidentes. António Mchanga, também o chamo aqui a conversa. Renamo desta vez opôs-se veementemente às duas leis, alegando que oneravam o Estado moçambicano. Os impactos orçamentais foram apresentados relativamente à primeira lei, da segunda dos direitos e deveres, os impactos diretos é que o Estado desembolsa imediatamente em termos de subsídio de integração 44 milhões de meticais para João Cristiano e Armando Guebuza, de acordo com o parecer feito pelo Ministro das Finanças, que está de facto de resto anexo à proposta de lei que está na Assembleia da República. Em relação à aprovação do Estatuto de Deputado, os custos tinham muito a ver com a construção de casas na cidadela parlamentar, isenções na compra de automóveis para os deputados em cessação de mandato, enfim, só para citar algumas das situações. Portanto, Renamo opôs-se alegando questão dos custos esses que existem também no Estatuto Especial, no Estatuto Especial do líder do segundo partido com assento do Parlamento, que são de 71 milhões, portanto estamos a dizer para 2,4, 2,5 milhões de dólares. Não é dois pesos e duas medidas esta decisão? Bom, antes de ir a essa questão, eu queria esclarecer uma questão aqui. Uma coisa que o presidente da comissão deixou claro, o presidente Teodoro Oati, não falou de estatuto especial para os presidentes dos outros partidos. Falou de um tratamento protocolar. Isso em Portugal já existe. A lei do protocolo de Portugal deixa claro o secretário-geral do PSD e o presidente do PS sabem perfeitamente quem fica à direita do presidente da República quando vão para lá, porque já está regulado. O primeiro partido com assento no Parlamento, o seu chefe máximo fica à direita do presidente da República e o segundo fica à esquerda, quando estão os três. E assim sucessivamente, em função do número de assentos que a pessoa tem, vão se arrumando. Ele também se referiu a, por exemplo, o acesso aos lugares, aos protocolo. VIP. Essa é a questão do protocolo no estatuto. Então, nós temos um problema da lei do protocolo em Moçambique. Muito bem. E é preciso resolver esse problema. Também outra coisa que estamos a ter aqui em relação a esta questão do segundo, não terceiro candidato, o segundo candidato mais votado dessa localidade. Na lei dos ex-presidentes está claro que reconhece-se que tem que se resolver um problema antigo. Por exemplo, o presidente Chissano parece-me que não recebeu o subsídio de reintegração nos últimos 10 anos. Pois. Agora deverão ser-lhe pago. Não fica claro por que está a ser pago 10 anos e não 19 anos que ele ficou no poder. Era preciso que isso ficasse claro. Também tinha que ficar claro
E se há reconhecimento para o presidente da Câmara, se ele é o segundo mais votado desde 94, por que não se fala de retroativos? Então, fica claro aqui que há qualquer coisa que ainda não está clara. Lamentavelmente, o próprio presidente não está cá, é o proponente, e a pessoa que foi mandatada pode não ter participado na elaboração do estatuto, então há dúvidas que dificilmente poderão ser explicadas, mas pronto. Embora já esteja previsto o subsídio de integração para o líder do segundo partido com assento no parlamentar, mas como disse o Muxanga, essa discussão vai acontecer quando soubermos quem é. Ainda não sabemos quem é que merece retroativos. Sim. De facto, ainda não há ninguém. Não há ninguém. Sim. Pois, exato. Agora, a outra questão, em relação à lei dos presidentes, há alguma coisa aqui também que não ficou muito clara. Eu senti na explanação do presidente da comissão. Há um sentimento pela parte do presidente da comissão de que o que é do presidente da República tinham que deixar à vontade. Porque o ministro das Finanças é que dificultou. Pelo que eu sei, a cidadela parlamentar seria um donativo da China que iria fazer para oferecer o parlamento moçambicano. Não é um dinheiro que ia sair do Estado moçambicano. É um problema que o presidente Mulembe já tinha negociado. Quando nós entramos no parlamento, em 2004, o presidente Mulembe viajou para a China com o presidente Guebuza e conseguiu negociar esse donativo. Entretanto, não se percebe como é que hoje o ministro das Finanças vai chamar a si essa despesa e recusa. Entretanto, o mesmo ministro das Finanças tem dinheiro disponível para pagar subsídios de rendas de casa. Se calhar aqui a questão de fundo é que lá no Ministério das Finanças há muita gente que enriquece por causa de arrendar casas para os outros. Então, se construírem casas, ele ficaria sem oportunidade de tirar dinheiro em nome dos deputados. Em relação à cidadela, esse dinheiro ainda não existe, a cidadela não está construída. A partir da altura em que é legislado, passa a ser um direito das pessoas. Venha ou não venha o dinheiro da China, os beneficiários vão exigir. O que eu sei, portanto, alguém vai ter que pagar esse alguém ao Estado. O que eu sei é que o subsídio de renda de casa está a ser pago a algumas pessoas lá dentro da Assembleia da República. A própria Presidente da Assembleia da República recebe subsídio de renda de casa, 25% do seu vencimento, como quadro sênior do Estado. Entretanto, quem está a perder é o próprio Estado, porque eu acredito que se houvesse uma casa protocolar, o dinheiro que está-se a gastar, a reabilitação está-se a fazer na casa pessoal da Presidente da Assembleia, em vez de fazer num Palácio do Povo. Se a Verônica Macampo, por exemplo, um dia qualquer entender que tem que abandonar a Assembleia da República, ninguém há de ir lhe cobrar pelas reabilitações que se fizeram na sua casa pessoal. Mas essa culpa não é dela. Então, apesar de que esta nova lei já prevê reabilitações a casa oficial e ainda a residência privada, portanto, na prática acaba de resolver isso. Agora, o problema nosso aqui, eu penso que há alguma coisa que não conseguiu ser muito bem explorada, se calhar porque as leis foram juntadas ao mesmo tempo e aquele tratamento não ajudou muito a aflorar, porque o Dr. Wati, o que ele fez foi dar um cheirinho. Não foi ao fundo, mas eu senti o que é que está a acontecer. E é só ver como os deputados todos se comportavam quando ele estava a falar, incluindo os DMDM. Todos estavam a concordar com ele, estavam a bater com os pés embaixo. Então, o que é que nos interessa a nós? Eu também nem percebo porque é que a nossa sociedade civil só foi verificar gasta dinheiro com deputados, não viu gastos para os outros organismos do Estado. Porque em todo o mundo, o vencimento e o tratamento do deputado é calculado em função dos outros órgãos de soberania. Nós temos que definir claramente se o deputado é membro do órgão de soberania ou não. Se é membro do órgão de soberania, da mesma maneira que é o ministro, da mesma maneira que é o juiz conselheiro, então temos que saber que isso tem custo. Não podemos ser ultrapassados por uma Suazilândia daquelas, onde o deputado toma posse, tem residência onde vai viver, tem viatura que vai usar. O Xanga já está a falar como um futuro deputado. Não. Eu sempre desculpa, esta questão, eu defendi isto já há muito tempo. Por exemplo, aquela coisa do deputado chegar lá e escolher a marca da viatura. Acho que também é um erro. A Suazilândia não faz isso. Há viatura já selecionada. São 250 viaturas. Você tomou posse, Gilberto Langa, Antônio Muxanga, chega, recebe a chave da casa e da viatura. Essa viatura que você tem que usar. Então, nós estamos a brincar com coisas sérias, porque a democracia custa dinheiro. As ditaduras custam sangue. Então, esse dinheiro também os deputados devem receber. Não pode ir apenas para os ministros. E ele deixou claro ali que nós não podemos ter um deputado que vai aqui se impor ao ministro, porque à noite nós todos pedimos favores aos ministros.
Todos nós pedimos favores aos administradores. Depois, a mesma sociedade civil depois critica, o governo está a roubar com o Parlamento. Mas quem andou a mobilizar para que o deputado ficasse um mendigo é a própria sociedade civil. Então, é um pouco complicado este discurso. Eu penso que alguma coisa falhou aqui. Deveríamos ter tido tempo de sentar e definirmos claramente o que é que nós pretendemos ou fazer tanto barulho. Ora, esta questão, Gilberto, Jeremias, desculpa, podes tentar ver quanto é que ganha um membro da Assembleia Municipal de Maputo. O membro da Assembleia Municipal de Maputo recebe mais de 45 mil meticais. O vereador da Assembleia Municipal de Maputo recebe igual ou superior a ministro. É por causa disso que dois diretores nacionais tinham abandonado o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, preferiram deixar ser diretores nacionais para ficar ali como vereadores. Entretanto, o membro da Assembleia Municipal da Matola, que tem metade da responsabilidade, porque a Matola tem metade dos munícipes da cidade de Maputo, Está na classe B. recebe 9 mil meticais. O membro da Assembleia Municipal de Maputo recebe 5 vezes mais que o membro da Assembleia Municipal da Matola. Em matéria de dimensão territorial, Matola e Maputo têm a mesma dimensão. O que é que estamos a fazer aqui? Esta questão que o David Simango levantou aqui, de que, sei lá, os deputados do MDM deviam renunciar às benesses. Quando nós éramos deputados, o David Simango veio chorar na sede da Arnam, porque ele queria usufruir das regalias de uma cidade B, porque Beira é cidade B. E hoje diz aos outros que não podem receber. Que renunciem parte dessas regalias, por exemplo, esses 45, que no mínimo ficam com 20, devolvam 25 para apoiar a maior parte das populações que andam aqui e retirar lixo na cidade. Muito bem, apoiar os governos. A mesma coisa tem que acontecer na Beira. Não podemos brincar aqui com politiquices. Venâncio, queria ver a sua opinião relativamente a estas duas leis aprovadas. Muito bem. Não, mas se calhar retomar um pouco, vou comentar sobre isso, retomar um pouco porque há duas opiniões que achei interessantes, tanto do Bueno como do Muxanga, que me remeteram para uma coisa, que nós quando esta questão, e sobretudo que foi levantado pelo Dr. Bueno, esta questão que é os líderes dos partidos com assento parlamentar serem também cabeças de lista, portanto, durante as eleições. Bom, eu até acho que pode ser um debate interessante, só que isso para mim levanta uma outra questão. E interligo também com o que estava a dizer o Muxanga quando fala do estatuto, por exemplo, dos líderes dos partidos com assento parlamentar em Portugal. É que aí há um debate que para mim me parece um pouco adiado. E eu quando vejo este conjunto de leis, isto aqui, coloca-se aqui uma questão para mim. Eu acho que aos poucos está a começar a ficar claro que Moçambique precisa começar a debater o seu próprio sistema político. Porque essas questões estão aqui a ser levantadas, por exemplo, a questão de Portugal é um sistema parlamentar. Então, logicamente, o próprio sistema político em si, o líder do partido da oposição tem que estar no Parlamento por uma razão simples, que é do Parlamento onde são os chefes do governo. Não é? Então, quer dizer, o próprio sistema político está montado de tal maneira que algumas questões são ultrapassadas. E quando eu começo a ver estas opiniões... O governo vai quinzenalmente ao Parlamento prestar informações, e, portanto, o foco político acaba... Então eu acho que em termos de... Estamos a perder o foco. O António Costa não é membro da Assembleia Municipal, mas a partir da sua eleição como secretário-geral do PS, passa a ser o líder da oposição em Portugal. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Não, mas a questão que o mas António Costa, se vier a candidatar-se para primeiro-ministro, tem que ser validado no Parlamento. Não. Então tem que ser o cabeça de lista do PS. São duas situações diametralmente diferentes. Sim. O António Costa, o estatuto é claro, o líder do segundo partido mais votado. Sim. Quem é o líder do segundo partido mais votado? No caso é o PS em Portugal. A partir do dia em que o seguro cessou, o líder do segundo partido mais votado é o António Costa. Ele é presidente da Câmara. Sai da Câmara para atender a questão da preparação da campanha dele como primeiro-ministro, porque as eleições estão muito próximas. Mas ele não tem assento no Parlamento porque o António Costa nem concorreu às eleições. Sim. Mas isso não lhe retira o estatuto do líder do partido, do segundo partido mais votado. Mas o geral do partido. A partir dessa altura, é um pouco a formulação que se foi buscar para esta... Sim, sim. Aqui está tudo bom. A versão final da nossa lei é esse modelo. Consegue resolver esta situação. Mas a questão que o Dr. Bueno está a colocar aqui, aquilo que fez o MDM não votar,
sentem que o seu presidente está marginalizado. Sim. E isso tem que ser resolvido na lei do protocolo, não é criar estatuto para Davis Mango. Okay. Porque na lei do protocolo da cidade da Beira, ele já está lá. Mas como presidente do MDM, fora da Beira, ele é cidadão qualquer. Muito bem. Tudo bem. Então, estava a dizer, mas eu acho que, de fato, coloca-se, e eu acho que é importante também começar esse debate sobre o nosso próprio sistema político. Acho que começa a impor esse debate, acho que é muito importante. Agora, eu ainda há um aspecto também que eu achei também que se calhar era bom salientar. Agora estamos a falar aqui de direitos e privilégios. Quando falamos do líder do segundo partido mais votado, se nós formos a ver a dotação orçamental prevista, nós temos cerca de 60% e 63% que é para investimento. Eu acho que isso simbolicamente tem um significado muito próprio, porque a questão de cerca de, sim, acho que dos cerca de 2 milhões de dólares, 1,2 o que é para despesas relativamente ao investimento. Este está a referir ao estatuto especial do segundo partido. São 45 milhões de meticais. Por volta disso. Então se calhar, também eu acho que isso também, do ponto de vista simbólico, deve trazer aí um significado interessante, porque nós sabemos que agora uma das questões que se coloca, e a grande questão desta questão das questões económicas, que ainda ficou um pouco turbulenta, que não tiveram uma conclusão no centro de conferências, é que há aquela ideia de que, bom, é preciso que haja um upgrade económico e empresarial também dos nossos próprios políticos. Então, eu acho que também há um arranjo que é feito no sentido de ir integrando, digamos, os nossos políticos por esta via, na elite económica e política do país. Mas, aliás, agora... Os deputados, já que está a falar disso, eu estive o dia todo na Assembleia e, à margem dessas discussões, os deputados sempre batiam numa tecla. O Executivo fez melhorias nos rendimentos, tem um conjunto de regalias, que o Executivo é que define. O Legislativo, o Judicial tem um conjunto de regalias, enfim, que foi definido em conjunto Legislativo e Executivo. Os deputados são os únicos que tinham ficado para trás, um pouco na margem do discurso do António Muxanga, mas Muxanga vai ao Parlamento para se... Sim, mas uma das coisas... ele fala vale o que vale, a parte interessada. Mas uma das coisas... Mas a questão sim. Tanto o Executivo, os membros do Executivo são profissionais a full time, portanto, a tempo inteiro no que fazem. No Judicial, a mesma coisa. Relativamente aos deputados, sempre se levantou um questionamento de que tem 2 sessões ordinárias pelo ano, há o trabalho das comissões que dizem que fazem, mas não é muito visível, portanto, não é o dia a dia como acontece quer com o Judicial, quer com o Executivo. Será mais por aí do que propriamente... Exatamente, sabes, eu ainda por acaso queria concluir exatamente tocando nesse aspecto. Quer dizer, eu acho que havendo justiça nesta questão dos direitos, também deveria o debate ser alargado à questão que é colocada já há muito tempo. Eu ainda me recordo em 2008, acho que o CIP com o professor Gilles Sistak fizeram um trabalho, um artigo interessante sobre a produtividade dos deputados. Quer dizer, e estamos, digamos, nos últimos 7 anos ainda não vi um debate muito a sério sobre isso. Então eu penso que a par da questão dos direitos e das regalias, era importante também se alargar o debate para a questão da própria produtividade e da profissionalização, porque, por exemplo, o que o Muxanga está aqui a colocar sobre os deputados da Suazilândia, mas, por exemplo, era importante que um deputado tivesse um gabinete, mas um gabinete institucional, quer dizer, em que ele pudesse não receber as pessoas por via da bancada ou da comissão de petições, mas que tivesse um gabinete e que esse gabinete tivesse a full time, a tempo inteiro, a funcionar para justamente no seu círculo eleitoral. Eu não me recordo, quando eu estive em Indiana, nos Estados Unidos, eu fui ver alguns senadores que eles nos locais, e sobretudo, quando ele diz que é de um círculo eleitoral, ele fica a full time no seu círculo eleitoral, só vai ao Senado justamente quando há sessões. E a não havendo sessões, toda a gente sabe onde é que eu vou encontrar o senador X. E isso é um déficit que nós temos relativamente aqui em Moçambique. E penso que a grande questão que se coloca é que, bom, quando não há sessões, dizem que estão a fazer o trabalho nos seus círculos eleitorais. Mas onde é que a gente vai encontrar no seu círculo eleitoral? Ele não tem um gabinete institucionalizado. Então, se calhar eu acho que podíamos acoplar
o debate relativamente aos direitos, também este debate de uma maior profissionalização e de maiores mecanismos de aumentar a produtividade dos próprios deputados. Talvez, eu diria, em termos quando começou, acho que o doutor Boi não vai me deixar mentir. Quando a Assembleia começa a multipartidária em 94, recordo-me que o deputado mais velho era o Mamad Mogn, que é o Mene, em Nhambane. Começa a se discutir os vencimentos. Os famosos 10 milhões para os deputados. Vocês se recordam dessa discussão? Quando é que ganhava o ministro? Os ministros, na altura, começam a ganhar 10 milhões de meticais. E o presidente Sano explica por que decidiu aumentar 10 milhões de meticais. Porque foi buscar a doutora Luísa Diogo e Roberto White nas Nações Unidas. E não podia tirar as pessoas de cavalo para o burro. Significa que os ministros não ganhavam nem sequer 10 milhões. Agora, como é que o governo hoje conseguiu arrastar para os ministros estarem com 150 mil, 200 mil meticais e os deputados ficarem na miséria de 40, 20, 30 mil meticais? Então, alguma coisa aqui falhou. Eu recordo-me também que nos magistrados também havia problemas. É quando o doutor Mandazi... Foram resolvidos agora. O doutor Mandazi encontra aquele fundo da PNUD e começam a ser pagos. Os primeiros subsídios a serem pagos aos magistrados recebiam da PNUD. Começam os famosos $1.300 para qualquer juiz, incluindo o juiz que está em Funhalor, onde não há processo. O procurador é que anda a prender as pessoas, porque fica 40 e tal dias, não há processo nenhum lá. Está a receber esse dinheiro. Então, parece que aqui nós temos uma sociedade civil que, tendo trigêmeos, o filho deputado não pode mamar. Mama o judicial e mama o... Então, há qualquer coisa aqui que não está muito bom. Porque o debate das remunerações dos deputados faz sensação aberta, publicamente, o debate das remunerações dos juízes e dos governos, dos membros do governo, não sei se faz, onde se faz, e muita gente não sabe quanto é que verdadeiramente ganham. Agora, é mau o povo saber quanto é que recebe os seus chefes? Não. Então, querem obrigar que os deputados façam a mesma coisa que fazem com as petições, fechar a porta para discutir as suas regalias? Fazia, porque a nova lei já não vai permitir isso. Mas então, os deputados são os chefes do povo. Então, bom, quero ver só comentar relativamente a esta lei que movimentou muita gente, muita polémica. Bem, e muito levou bem o disse presidente a devolver as leis. Exato. E o parecer do presidente é claro, é inequívoco. Ele diz... Não, Muxaga nesse aspecto está correto, quer dizer, é preciso que de facto os titulares dos 3 órgãos de soberania e que naturalmente são os 3 pilares da Constituição de um Estado tenham a dignidade de vida, o exercício cabal das suas funções atribuídas, reconhecidas pela Constituição. Mas o que está a ver é que a nível da sociedade há uma certa revolta pelo facto de estar-se a discutir e a determinarem-se essas regalias e benefícios para o deputado, precisamente porque os representados acham que os seus representantes, e como muito bem disse o Mangana, não estão a cumprir cabalmente com aquilo que são as suas responsabilidades. Porque se alguém eventualmente foi eleito por um determinado círculo eleitoral, é suposto, periodicamente, não se exige que seja todos os dias, até seria bom se assim fosse, pudesse deslocar-se ao seu círculo eleitoral de modo a poder colher a sensibilidade das pessoas que depositaram confiança nele. Acharam que ele era a pessoa mais certa para representar os interesses de todos daquele círculo eleitoral. Pois bem, se este representante faz-se ausente durante o mandato todo, que são 5 anos, em nenhum momento ele se faz presente no seu círculo eleitoral, reúne-se com os residentes do determinado bairro ou quarteirão, significa que há aqui um desligamento entre o deputado, que é o representante do povo, e o povo. Na verdade, ele viaja para visitar o seu círculo eleitoral. Não precisa de viajar. Não, no atual figurino. Exato. Portanto, ele devia viajar para vir participar das sessões. Exato. Porque permanentemente estaria no seu ciclo eleitoral a colher sensibilidades, eventualmente aquelas lamúrias todas do povo e levá-las para a casa do povo. E isto não acontece. Então começa aqui a criar-se uma ideia de que o deputado
é um parasita de que o deputado nada faz e quer só ganhar, tirar dividendos da posição privilegiada em que se encontra. É evidente que este é um pensamento que graça na sociedade, mas quero eu crer que a nova legislatura que vai iniciar vai alterar este pensamento enraizado na sociedade e vai começar a interagir várias vezes grandemente com aquilo que é o eleitorado, porque só sai a ganhar com isto. Porque se efetivamente há normas que devem ser criadas a nível do Parlamento e o representante do povo não tem a real dimensão do que é que acontece no seu círculo eleitoral, que é aí onde a vida de facto corre de verdade, dificilmente ele terá argumentos suficientes para, com justiça e também com sabedoria daquilo que é a vida real da sociedade, poder eventualmente argumentar ou contra-argumentar em quaisquer propostas de lei que eventualmente sejam discutidas no Parlamento. E ademais, é que isto também vai permitir que efetivamente o tal representante do povo, vivendo com o povo, até se pudesse dispensar até o subsídio de reintegração, quando cessasse o mandato. Porque não precisava de reintegrar-se em lado nenhum, porque ele está integrado naquele povo. Ele vive com o povo e ele sente no dia a dia o que é que aquele povo pretende. Os anseios, as expectativas, ele as vive no dia a dia. E é fácil ele, com muita autoridade, ir ao Parlamento e defender de facto aquilo que são os anseios da sociedade. É este desfazamento que eventualmente está a criar este ruído a nível da sociedade civil. Doutor, há uma questão aqui de fundo. Tem que ser tida em conta. O subsídio de reintegração que os deputados recebem é dinheiro deles. Enquanto o funcionário público desconta 7% para a reforma, o deputado desconta 15%. Com 13%. 13%. Mas 13% quase que é o dobro de 7%. Significa que o deputado, quando faz 15 anos, já descontou que o funcionário público desconta em 30 anos. No mínimo. E isso aí, muita gente finge que não sabe. E está a ver o deputado a ser o ladrão. Esta coisa de injeções de viatura. Todos os quadros, os técnicos superiores do Estado têm direito a injeções. Os oficiais das Forças Armadas, a partir de alferes, têm direito a injeções. Agora, por que o deputado é o único que não pode ter injeção da viatura? Quer dizer, desculpa lá, levando essa questão até após a cessação de mandato. Porque o deputado é analfabeto, está a dormir. Quer dizer, olha, o único local onde os analfabetos se fazem representantes é no Parlamento. Porque você não vai pegar uma pessoa que não sabe falar português e colocar como magistrado, e colocar como ministro. E a própria natureza da coisa. O espaço de representação efetivamente político é eficiente. Agora, a outra questão interessante aqui que nós devemos fazer, a questão da agenda. O que é que faz com que os deputados, em algum momento, não ganhem muita pujança para ir ao círculo eleitoral? A forma como a agenda é aprovada. No modelo em que o Dr. Boni está a propor, vai significar que a agenda da próxima sessão tem que ser aprovada nesta. Para eu ir dizer ao povo, quando eu voltar, vamos discutir isto. O que você faz agora, não sabe o que você vai discutir. A única coisa que você pode fazer é explorar algumas questões para levantar nas perguntas e pedidos de informação ao governo, pura e simplesmente. Mas o que o povo quer mais que isso. Por exemplo, quando se discutiam essas agendas aqui, o povo quer saber quem vos mandou agendar isso. O que é isso de reexame de quê? De leis. Significa que os deputados deveriam ter tido tempo de explicar às pessoas que voltarão para uma sessão extraordinária para reexaminar a lei. O que é reexaminar a lei? Segundo, eu tenho, por exemplo, a província de Maputo. Sou o único deputado da província de Maputo. Desde Catuane até Magude. Se o deputado não tem dinheiro para fazer trabalho de círculo eleitoral, onde é que arranja o dinheiro para percorrer todo esse percurso? Isso seria possível naquele modelo zimbabueano, em que o deputado é de um determinado quarteirão determinado. Aí, sim, senhor. Agora, aqui, você é representante do povo, incluindo aqueles que andavam te apedrejar. Você é representante deles. Não, mas é o seguinte, eu não estou contra esses privilégios e benefícios que se pretende atribuir ao deputado. O que eu estou a dizer é o seguinte, é que a atribuir a esses privilégios e benefícios, o nível de exigência do deputado tem que subir. O que significa que o facto do deputado apenas restringir-se àquilo, a ficar na cidade de Maputo só para assistir às sessões,
da Assembleia da República e também permitir que o governo tenha maior capacidade legislativa, isso deve acabar. O problema de fundo é de assessoria. Vai para o Brasil, vai para outros países que nós temos. Para você ir ver quantos assessores um parlamentar tem. Por que está-se a negar dar gabinetes aos deputados? O Manuel Chang sabe por que anda a fazer isso. Nós tivemos uma situação ali muito dúbia, em que a presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia da República era subordinada do Ministro das Finanças. Que pergunta é que ela fazia ao seu chefe? Combinavam tudo lá no Ministério das Finanças, chegavam ali, quer dizer, aquilo ali é uma montagem isso já era. Vamos propositada para marginalizar o Parlamento, para os ministros não serem questionados. Mas vamos avançar para o próximo ponto. Com a lei de propriedades já não pode acontecer nos moldes em que acontecia anteriormente. Vamos avançar. Esta semana, hoje tivemos uma conferência de imprensa da Procuradoria-Geral da República relativa ao caso dos afogamentos na praia da Costa do Sol. Uma conferência, então, que desmente absoluto aquilo que tinha sido a posição do Conselho Municipal, da Polícia, relativamente ao estado dos jovens que morreram afogados na praia da Costa do Sol. Recorda-se que no fim de semana houve um pronunciamento da Polícia a dizer que os jovens estavam embriagados e descontrolados, por essas duas palavras usadas pela polícia. Hoje a Procuradoria veio anunciar então que fez autópsias aos corpos de 4 jovens e que não apresentavam rigorosamente nenhum sinal de álcool. Fernando, vou começar por si, até porque é membro da Assembleia Municipal e eu sei que hoje tiveram a ocasião de discutir esta matéria. Peço o seu comentário a esta situação que tivemos conhecimento hoje. Olha, Jeremias, eu acho que aqui temos um exemplo paradigmático de que nós, as instituições públicas, nós temos muita gente nas instituições públicas que não tem o mínimo brio de ser de fato um representante público. Levou cerca de 9 dias por volta disso, constituiu-se uma comissão tripartida, que era a PIC, o Conselho Municipal e a Guarda Costeira. Ficaram 9 dias a trabalhar, certamente com subsídios e fundos públicos para se fazer o tal inquérito. E a única conclusão válida que eles trazem, e era a conclusão de fundo, era justamente de que aqueles jovens estão embriagados. E para chegar a essa conclusão, utilizam, digamos, uma linguagem que é totalmente com falta de objetividade total e completa, sem bases nenhumas, porque alguém passou casualmente e viu, e que não havia um nexo de casualidade, que os tais que foram vistos antes do acidente eram os mesmos que aparecem mortos. Portanto, há um grandíssimo sentido de irresponsabilidade total e completa, justamente quando são instituições públicas que têm que garantir a segurança das pessoas. Quer dizer, eu acho que é um caso, e penso que hoje há 2 juristas que falaram, e eu estou plenamente de acordo, é preciso haver responsabilização, pelo menos disciplinar, relativamente às pessoas que compõem esta comissão e, sobretudo, aquele que for o porta-voz da comissão. Isso tem que ser mais do que claro. Agora, há outra questão que eu acho que também, do ponto de vista pedagógico, é necessário que este caso não pare por aqui. É necessário que o município, quer dizer, o município como instituição não pode ser responsabilizado criminalmente, mas é preciso que haja responsabilidade civil do município. Porque naquele caso concreto, houve negligência, houve incúria quase criminosa do próprio município. Primeiro, nós não tínhamos sinalização, mas mesmo fora da questão da própria sinalização, há coisas muito graves que ali aconteceram. É que o próprio projeto que nós temos lá, a questão é que há a erosão que acontece junto à estrada porque o mar vai digamos, corroendo. Era preciso fazer uma reposição daquela terra. Em rigor, tecnicamente falando, e dentro de toda a legislação ambiental que nós temos, normalmente naqueles casos, a terra ou a areia que é feita para reposição vai-se para um sítio de assoreamento. E nós temos aqui em Maputo, junto ao Porto de Maputo, podia-se fazer a partir da dragagem, levar-se aquela areia de assoreamento justamente para fazer a reposição lá. O grande problema é que isso aí custa dinheiro, é mais caro. E o mais barato
é justamente a coisa mais perigosa que fizeram, é junto à linha d'água fazer aquelas escavações todas. Portanto, é um crime ambiental e eu até fico admirado e eu acho que o problema agora não é só um problema da Procuradoria, é que o próprio Ministério do Trabalho, a inspeção do Ministério do Trabalho também tem que entrar em cena, porque as condições de higiene e segurança no trabalho ali são extremamente precárias. Depois temos também o Ministério da Coordenação da Ação Ambiental, a inspeção ambiental tem que entrar também em cena, porque ali está-se a cometer gravidades do seu ponto de vista ambiental, que é uma coisa incrível. Portanto, há uma série de infrações aqui, todas elas em sequência, que é preciso seriamente responsabilizar e depois tem que terminar, eu acho que tem que acabar esta coisa, é que as pessoas que deviam ser defendidas pelo Estado, os seus direitos são violados e as pessoas conformam-se com isto. Portanto, é preciso pedagogicamente nós começamos a quebrar isto, é preciso responsabilizar cada vez mais as pessoas. E depois, ainda é uma coisa incrível, é que a par deste pronunciamento da Comissão de Inquérito, o Departamento Jurídico do próprio Conselho Municipal veio a dizer em público que o município não tinha, distanciava-se porque era um assunto que não podia investigar, tinha um assunto exclusivamente do Ministério Público. Quando, em contrapartida, há uma comissão que já está, do próprio que o município faz parte, que diz dizer que aqueles jovens que morreram estavam embriagados. Quer dizer, uma falta de coordenação, um caos total e completo nas instituições públicas, que é preciso começarmos a responsabilizar as pessoas. E penso, felizmente, tudo está a indicar de que, pelo menos neste caso, infelizmente não são os primeiros afogamentos, é uma sequência deles, já houveram antes desses, falava-se de 3 afogamentos, mas estes estão mais diretamente ligados àquela construção. E depois é uma coisa também que eu acho que era importante que as pessoas soubessem. Aquelas obras estão a ser feitas ali, aquilo é outro escândalo. Porque hoje em dia, o conhecimento que existe sobre a proteção costeira desaconselha totalmente aquilo que está sendo feito. Hoje, aquele tipo de proteções que está-se a fazer da costa, fazer coisas rígidas, cimento, betão muito rígido, está totalmente ultrapassado no mundo. Porque a linha da costa é uma coisa um bocado indefinida, vai variando com o tempo, com os ciclones, com as mudanças climáticas. Hoje já não se fazem construções rígidas daquelas, é mais uma proteção mais dinâmica. E no Brasil, por exemplo, quase no Recife, na Fortaleza, muitos estão-se a retirar aquele tipo de proteções que se fazem. Porque também, na verdade, o que a médio e longo prazo, aquilo só agrava a erosão. Porque nos locais onde se colocam aqueles paredões, aqueles espigões, reduz-se a erosão, mas nas zonas adjacentes aumenta as velocidades da água, aquilo que chamam tecnicamente das tais tensões mar-motrizes. Isso aumenta. Portanto, a longo prazo, vamos gastar 20 milhões de dólares para aquele trabalho de proteção costeira, mas que a longo prazo vamos acelerar ainda mais a questão da erosão da costa. Portanto, é uma série de coisas que estão aqui conjugadas, para além do próprio crime ambiental, a responsabilidade civil e a própria obra, tecnicamente, só estamos a gastar dinheiro, porque a médio e longo prazo vai haver uma catástrofe naquela zona. Muito bem, deixa-me ouvir aqui o Dr. António Bueno. Dr. António Bueno, a sua opinião relativamente a esta situação. Há vidas em jogo, já não estão em jogo, já estão perdidas. Bom, lamentar estas mortes ocorridas e segundo aquele pronunciamento do Ministério Público hoje, deu a entender que, afinal de contas, a informação que tinha sido vinculada anteriormente de que jovens estariam, de certa forma, embriagados, afinal não tinha nenhuma base de sustentação ou qualquer prova, porque ter a Comissão chegado a essa conclusão sem antes ter retirado provas dessa embriaguez, quer dizer, essa comissão andou muito distraída, porque, de facto, com a autópsia facilmente se pode determinar a causa real da morte, e isso poderia ter sido feito, quer dizer, qualquer elemento da comissão, e mais grave está a ver lá agentes da PIC, deveriam ter tomado imediatamente essa posição no sentido de... Levanta desde logo o problema de credibilidade das instituições, das investigações que nos dizem que estão a fazer, será que estão a fazer? Devidamente. Então poderia-se ter determinado logo qual teria sido a causa da morte. De facto, aqui o Venâncio levanta uma questão importante, que é relativa à higiene e segurança nas diversas obras que pululam por esta cidade. E não é a primeira vez, já tenho notado várias vezes quando circulo na via pública situações em que trabalhadores de empresas trabalham em condições quase que subhumanas, quer dizer, situação que atentam contra a sua própria integridade física e até vida.
e partindo naturalmente, tratando-se de uma obra de engenharia e naturalmente beneficia aquilo que é a sociedade, devia haver até maior exigência em aspectos relativos à segurança, não só dos trabalhadores que estão permanentemente nessas obras, mas acima de tudo criar assim uma zona de segurança em que o cidadão desatento, por mais desatento que estivesse, pelo menos saberia que estou aqui numa zona de perigo e que tenho que tomar maiores cautelas. Agora, estes afogamentos que ocorreram levantam outro problema. Significa que a nossa praia, em princípio, deixou de ser segura. Então, é preciso agora que se faça um estudo aprofundado para se saber qual é a zona, quais as zonas em que o cidadão banhista pode circular à vontade e quais são as zonas em que deve tomar determinadas cautelas. Ou zonas onde, eventualmente, só quem sabe nadar muito bem poderá, eventualmente, frequentar essas zonas e quem não souber restringir essas zonas mais seguras. E isto também vai implicar outro investimento por parte do será do município, o da Guarda Costeira. Sim, da Guarda Costeira. No sentido de começar a treinar banhistas que possam depois salvar outros banhistas. Porque nós temos que começar a pensar, principalmente nesta época de verão, e os miúdos estão de férias. Quer dizer, e quem vive aqui na cidade não tem capacidade de ir a Bilene, ir a Ponta de Ouro. Quer dizer, o único refúgio que tem, que possa espairecer, é a Praia de Costa de Sol. E começam a ocorrer estas mortes, começa a tornar este espaço inseguro. E, quer dizer, nós temos que começar a criar condições. Aconteceu este infortúnio. Vamos agora pensar como é que foi possível isto acontecer e vamos fazer tudo por tudo para evitar que possam ocorrer mais mortes no futuro. Porque são as nossas crianças, os nossos jovens, nós temos que fazer tudo por tudo para os proteger e dar-lhes condições de segurança para que eles possam, de facto, estar à vontade. Será normal criar-se uma comissão, como se criou, vir dizer-se uma coisa tão categoricamente na comunicação social e depois, poucos dias depois, perceber-se que não havia base, e se não havia base foi dito aquilo, significa que havia uma intenção clara de dizer o que se disse. É evidente que é preciso também ver quem foram as pessoas que compuseram esta comissão criada, porque terão sido pessoas com alguma capacidade técnica profissional bastante para dirigir um trabalho de investigação para averiguarem as causas deste incidente, e essas pessoas, eventualmente, ao terem assinado um relatório conclusivo, dando a entender que a causa da morte daqueles jovens terá sido por embriaguez, onde é que terão tirado esses dados? E essas pessoas representam instituições, são capazes de ver a público, numa situação em que há mortes, forjar relatórios dessa natureza? A pergunta que eu coloco é: em quantas situações mais essas mesmas pessoas têm estado a fazer o que fizeram desta vez? Eu até acho que não houve relatório. Na verdade, não houve relatório absolutamente nenhum. E esta é que é a questão. Às vezes gasta-se muito dinheiro com esses inquéritos e fala-se de relatórios. Não houve relatório absolutamente nenhum. Foi uma improvisação. Aquela gente não fez nenhuma pesquisa, então havia necessidade de dar algum informe. Então improvisaram alguma coisa na altura. Eu não acredito, porque uma pessoa que tem uma saúde mental mínima, não havia de forma nenhuma de fazer uma afirmação tão categórica, tão irresponsável, tão daquela natureza. Jeremias, a coisa mais grave é a pessoa que disse isso, fardado, acima do superintendente da polícia. É um oficial superior da polícia. Eu acho que aqui o reitor da IGRI já tem que vir se retratar, porque disse esta semana que a polícia, sei lá o que. Ele também demonstrou que era um puxa-saco, não percebe o que anda na polícia. Aquele senhor, por ter vestido o uniforme policial e vir mentir, eu acho que há motivos criminais contra ele. Porque desculpa, doutor, porque só dessa maneira que nós passaremos a acreditar na polícia. Sabe que a polícia mata muita gente aqui e diz que ora estava a combater, ora porque é bala perdida. Então tudo isso cai. Eu conheço uma história muito triste de um jovem que foi mandado por um comandante da polícia para investigar a caça furtiva. Investigou, criou condições, o comandante distrital de Massingir e participava na caça furtiva foi detido. Depois viraram disco, aquele comandante está a trabalhar. Esse jovem agora está expulso da polícia, está há 6 meses sem receber.
fez expediente para o Procurador-Geral, foi recebido pelo Procurador-Geral adjunto, até hoje não há nada. O Comandante-Geral da Polícia sabe disso, o Ministro do Interior sabe disso, e hoje aparece no Xaxá a dizer que vai criar a polícia para a caça furtiva. É por causa disso que estamos a dizer, aqueles polícias com mais de 30 anos de serviço, que já não têm nada para dar, que saiam, vamos meter jovens. A Polícia Marítima foi vista a circular, foi entrevistada pela STV, e a polícia diz que não podia socorrer porque não sabe nadar. Se você não sabe nadar, o que é que vai fazer lá? Diga às pessoas, pelo menos, que aqui é perigo. Essa não é nossa missão. Mas qual é a tua missão aqui? Não estou autorizado a falar. Quer dizer, há coisas terríveis que nós devemos tentar evitar. Agora, há uma questão aqui que o Venâncio levanta, muito interessante. Olha, o tipo de máquinas que estão a usar ali não são as máquinas recomendadas, aquela. Ali precisavam de pôr uma niveladora e uma pá carregadora. Não é uma pá escavadora. Porque a pá niveladora pode empurrar a areia, a seguir o declínio, a respeitar os degraus, junta a areia e a pá carregadora tira a areia meta. Aí as pessoas poderiam andar, irem sentir que estão a entrar na água aos poucos e não chegar a cavar, abrir uma cova. É negligência do tipo de equipamento que está a ser usado, porque também parece que aquela obra nem tem fiscais. Agora, em rigor, o Conselho Municipal tem que chupar como dono da obra. O fiscal da obra é o maior responsável. O próprio empreiteiro, incluindo o nosso Ministério do Meio Ambiente. O que é que está a fazer o meio ambiente aqui, na cidade de Maputo, a fazer situações daquela natureza? E a outra questão, por que o Conselho Municipal tem que chupar? Quando a STV começou a colocar-se lá, foram atrás do jornalista, foram espetar um marco para dar a entender que havia sinal aqui. O teatro de montagem de placas. Quer dizer, é falsidade. E eu fico envergonhado também porque o presidente do município é meu conterrâneo lá de Chiputo, lá para Xanganini, somos conterrâneos, ele é da minha igreja. Quer dizer, fiquei muito chocado com aquela situação. Então, há tendência de omitir a verdade. E sempre todo o trabalho que a polícia vai fazer, nós vamos dizer que é falso. Por quê? Porque está ali um adjunto comissário da polícia a mentir. Por causa de uma situação muito simples. Era preferível que ele tivesse calado e não usar aquela informação que os subordinados deles deram, porque efetivamente já vai se provar hoje. Eu dou mão agora, dou parabéns à Procuradoria da cidade de Maputo, porque desta vez não quis se acoplar à falsidade e trouxe a verdade. Bom, quer dizer, esta do porta-voz da polícia mentir, quer dizer, não é tão bem assim. Ele é apenas um porta-voz, ele estava apenas a levar ao conhecimento público a informação que eventualmente os colaboradores da polícia lhe trouxeram. Ele estava a informar o que, em princípio, a tal. Agora, o Venâncio diz que afinal não há relatório nenhum, mas presumo que é um relatório que terá sido elaborado. Se como for alguém está a faltar a verdade, esse é que é o ponto. Exato. Não existindo relatório, podemos dizer que... Havendo um relatório era grave. Porque o relatório pressupõe que haja métodos de investigação, tenha sido feito um trabalho prévio. É aquela conclusão declaradamente não foi de nenhum trabalho. Depois de tudo isto, eu queria ver sobre, o presidente do município deveria apresentar desculpas públicas ou não, face a tudo isto que passou. Nós ouvimos ao longo do fim de semana as famílias totalmente ofendidas e manifestaram isso com aquelas declarações do tal oficial da polícia. Eu acho que há uma coisa que previamente devia ter sido feito antes, por uma questão fora de questões legais, de lei ambiental, por aí fora. Humanismo, um pouco do humanismo. Aconteceu alguma coisa, mortos dentro de uma jurisdição que é nossa, a primeira coisa que se deve fazer é pelo menos mostrar solidariedade às famílias. No mínimo, eu acho que isto é a primeira coisa que devia ter sido feita. É que nem isto foi. Depois ainda temos uma coisa mais grave, é que daquelas 4 famílias, há uma família tão modesta, que nem sequer tinha dinheiro para comprar o caixão. Teve que se fazer uma angariação de fundos na vizinhança para se comprar um caixão. Nem sequer isso tinham. E o município tem serviços sociais. Ninguém dos serviços sociais do município aproximou-se daquelas famílias. É uma coisa gravíssima, é de uma desumanidade total e completa. Portanto, se ele vir a fazer esse pronunciamento público, mas eu aconselhava e eu recomendei ainda a ele hoje na sessão, que no mínimo, a primeira coisa que tem que fazer
é retratar-se junto às famílias, é aproximar-se das famílias, no mínimo, tardiamente, mas é obrigação dele fazer isso. É o mínimo que pode fazer, porque há um descrédito total. E se nós estivéssemos num país sério, o que neste momento, pelo menos, o vereador da área já devia colocar o seu cargo à disposição. Aqueles todos estão metidos que estiveram metidos na comissão de inquérito, deviam colocar os seus cargos à disposição. Isso é o mínimo, se estivéssemos num país em que as coisas tivessem outro rumo que não é este. E depois há outro aspecto aqui, Jeremias, que acho que era muito importante também nós informarmos as pessoas. Há uma coisa muito grave para além dos afogamentos, para além dessas questões físicas, é que a nossa Bahia tem um nível de contaminação extremamente alto, porque a maior parte dos esgotos que nós temos aqui, a maior parte das indústrias descarregam as águas sem tratamento para ali. Então, tu não estás a imaginar milhares e milhares de pessoas com risco de terem doenças cancerígenas, outro tipo de complicações, pura e simplesmente porque há uma negligência altamente criminosa para infectar e poluir a nossa Bahia. A nossa Bahia está altamente poluída. Já ainda no ano 2000, eu recordo-me que foi feita uma monografia na universidade que mostrava os níveis de inquinamento da nossa Bahia. Eram muito altos e até desaconselhava naquela altura qualquer descarregamento sem tratamento das águas. E até agora o município não faz absolutamente nada sobre isso. E depois há uma outra série de crimes também que se fazem aqui. Por exemplo, onde se colocou o mercado do peixe. Aquilo é uma das últimas dunas primárias que ainda existiam ali, que tem uma boa diversidade biológica e que foi arrasado aquilo para lançar a pedra do mercado de peixe. O mangal todo, cerca de 30 quilômetros que nós tínhamos de mangal, agora não sei se são 10 ou 15, há construções. Quer dizer, há uma série de coisas associadas que é uma coisa caótica mesmo. Quer dizer, estamos mesmo ao nível da Assembleia Municipal, o Império Siciliano tomou conta do Conselho Municipal. Doutor Bueno, queria ver o seu comentário. É dever ou não do município, através do seu presidente, nomeadamente, apresentar desculpas públicas, primeiro às famílias, mas depois já toda uma opinião pública que foi sendo ludibriada pelas informações que surgiram, nomeadamente aquela coisa de colocação das placas, percebia-se que ali um exercício teatral estava a ser feito, culminando com esta mentira que foi, digamos, veiculada relativamente a pessoas que até já apareceram. Bom, não tinham como se defender. Em face deste pronunciamento do Ministério Público, é evidente que, a nível do Conselho Municipal da cidade de Maputo, deve haver alguém a terreiro para explicar, eventualmente, o que é que teria acontecido. Por que razão é que se vinculou primeiro uma informação, dando-nos a conhecer aquilo que terão sido eventualmente as causas do afogamento desses jovens, mas que hoje percebeu-se que, afinal de contas, o que tinha sido veiculado não correspondia à verdade. E depois publicamente retratar-se, porque de facto quero crer que o Presidente do município teria sido também induzido em erro por causa da informação prestada por esta comissão, e qualquer um cidadão também eventualmente teria se conformado com o resultado de suposto inquérito e teria acreditado, quero eu crer que o Presidente também o terá feito, terá acreditado naquilo que terá sido o trabalho exaustivo e aprofundado desta comissão de inquérito, mas hoje sabemos que isso não corresponde à verdade e importa naturalmente explicar aos munícipes da cidade de Maputo, não só, mas cidade no geral, mas fundamentalmente de endereçar uma palavra de conforto aos familiares dos jovens perecidos. Isso eu acho que tem que ser feito mesmo. Então, Michel. Bom, eu acho que o presidente do município até teve sorte, porque corria o risco de ter sido ele a fazer aquela declaração de mentira. Deus o abençoou, porque autorizou que as próprias pessoas que estavam na comissão de inquérito fossem eles a divulgar os resultados do inquérito, que foi efetivamente um escândalo. Exato. Mas tendo em conta que ele é a entidade máxima de gestão do município, ele tem esta obrigação moral de aproximar as famílias e também tem essa obrigação moral de se pronunciar publicamente, incluindo de mandar mudar. Eu acredito que podem continuar a tirar a areia ali na praia, porque efetivamente quando a maré está a baixar, consegue-se ver que há muita areia que se deslocou. Aquela areia toda pode ser retirada, mas não pode-se usar uma pá escavadora. Eu acredito que se eles pegarem uma niveladora
e uma pá carregadora, empurra a areia, junta. Então vão tirando, vão deixar um espaço plano com uma pequena inclinação, onde quando a pessoa estiver a entrar, vai sentir que está a entrar no mar. E não aquela coisa de ir escorregar, cair na cova. E penso que há muita coisa também que tem que ser feita. Aqueles senhores que andaram a tentar mentir, porque mancharam o município, se efetivamente não querem se demitir, que seja ele a usar a esferográfica. Aquelas pessoas não merecem confiança, não podem estar em frente de instituições, porque são pessoas maldosas. Obrigam os dirigentes a tomarem decisões erradas. É por causa disso que nós estamos a ver muitas casas a serem destruídas, alegadamente porque as pessoas não são autorizadas, ou não foram autorizadas, e o município tem que gastar dinheiro a indenizar as pessoas, porque tem ali um punhado de bandidos que passam a vida a criar problema. Bom, as instituições têm o direito de regresso, por isso podem indemnizar as pessoas, digamos, via da responsabilidade civil, e depois tratam com os seus colaboradores. Mas bem, quero agradecer a vossa presença aqui no programa. Penso que tentamos abordar o máximo de matérias possível em função da atualidade. Assim que nos acompanhou, dizemos nosso muito obrigado. Próxima quarta-feira voltamos a encontrar neste. Boa noite.